TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque ao assédio eleitoral. No Correio Político, o Ministério Público Eleitoral pede a impugnação da candidatura de Léo França, vereador aqui em Petrópolis. A Prefeitura atendeu uma convocação da Câmara de Vereadores, mas os parlamentares continuam sem respostas sobre diversos temas da cidade. Em Teresópolis, motoristas reclamam da falta de locais para embarque e desembarque. E a Receita Federal abriu nesta sexta-feira a consulta ao quarto lote do Imposto de Renda. E o Detran RJ vai levar a vistoria itinerante de veículos a São Fidélis, Areal, Iguaba Grande, Sapucaia e Talva em setembro. O diálogo com o objetivo de orientar a população sobre possíveis assédios eleitorais no trabalho e nas empresas. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube e no nosso site tvc16.com, onde você tem acesso a toda a nossa programação. A gente começa a edição de hoje, claro, sempre lembrando para você participar, mandando aqui a sua mensagem, a sua denúncia. Nós temos também o nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã. Aqui na tela você consegue ver o nosso número de WhatsApp também e o nosso e-mail para você enviar aí a sua mensagem, a sua denúncia. Não deixe de participar. Nosso quadro Você na TVC está te esperando. Então não deixe de mandar aí a sua foto, o seu vídeo para a gente aqui na TV Correio da Manhã. A gente vai começar a edição de hoje trazendo informações sobre acidentes, porque na manhã dessa sexta-feira, uma colisão entre um carro e uma moto gerou congestionamentos na localidade de Correias. O acidente aconteceu mais especificamente na estrada União e Indústria, em frente à Condep, muito próximo ali, para quem conhece a região da entrada para a Praça de Correias. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não houve informações sobre o estado de saúde das vítimas. Foram duas registradas. A via foi liberada às 8h18 da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi realizado às 7h26 da manhã. E aí você vendo aí, né, a polícia ali no local, tudo isso na manhã dessa sexta-feira. Infelizmente, muitos problemas em relação a acidentes na cidade, né? Impressionante, a gente cada dia mais vê aí acidentes, colisões. A população tem que ter prudência aí em relação ao tráfego na rua, né? Inclusive a gente vê a parte aí do carro que também que acabou sendo envolvido aí nesse acidente. E já na noite da última quinta-feira também um outro acidente, viu? Um caminhão caiu no rio, na localidade do Bingen. O acidente aconteceu na rua Bingen, que fica em frente ao hospital ali Santa Teresa. Esse acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite e por volta de 1h34 da manhã, o veículo foi removido do rio. A gente consegue ver inclusive as imagens aí nesse momento que mostram ali as equipes no local. Também não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas e também o que motivou o acidente. Em nota, o Corpo de Bombeiros também informou que não foi acionado para essa ocorrência. Situação delicada, né? Impressionante a quantidade de acidentes que a gente tem registrado na cidade. Mudando de assunto, após não comparecer à primeira convocação, a Prefeitura de Petrópolis atendeu a uma nova convocação da Câmara Municipal de Petrópolis para prestar esclarecimentos. E aí você vai me perguntar sobre o quê? Sobre a coleta de lixo e do transporte público na cidade. Entretanto, o secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Elias Montes, não soube responder aos questionamentos dos vereadores Mauro Peralta e Domingos Protetor. De acordo com Elias Montes, as perguntas devem ser direcionadas ao atual presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, da Condep, e da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. Os dois vereadores já haviam convocado
tanto o presidente da CONDEP quanto da CPTRANS, para, em outra ocasião, comparecerem à Câmara, mas não aconteceu isso. E afirmaram que não poderiam ser convocados dirigentes de entidades da administração municipal indireta municipal, somente agentes políticos diretamente vinculados ao prefeito. Participaram dessa reunião na última quinta-feira os vereadores Mauro Peralta, Domingos Protetor, Gil Magno, Ronaldo Ramos e o secretário Elias Montes. Ao final da reunião da última quinta-feira, o secretário de Ordem Pública se comprometeu a oficiar todos os questionamentos de Peralta e Protetor para os atuais responsáveis pela CONDEP CPTRANS. As respostas serão levadas à Câmara em uma nova convocação que deve acontecer na próxima semana. Situação difícil, né? Afinal, a gente vê o caos do transporte público, a gente vê o problema na coleta de lixo, os ônibus da Petroita e da Cidade Real continuam operando hoje também nas localidades do Alto da Serra, Morém e Meio da Serra. Diversas quebras, é o que a gente vai trazer também daqui a pouco aqui no programa para você em relação à Petroita. E parece que a CPTRANS está inerte a todos esses acontecimentos, assim como também em relação à CONDEP, que já teve aí a troca, né, no próprio presidente da companhia diversas vezes, inclusive uma recentemente que nós noticiamos aqui no Correio Petropolitano Debate, e a situação não se resolve, diversas localidades aí reclamando, já trouxemos também aqui no quadro Você na TVC, a denúncia de moradores em relação à coleta de lixo. Mas a gente vai mudar de assunto e vamos ao Correio Político de hoje, porque inclusive envolve ex-presidente da CONDEP. O Ministério Público Eleitoral entrou com um pedido de impugnação do registro de candidatura ao cargo de vereador do ex-presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento Econômico, a CONDEP, Léo França, pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. De acordo com o pedido, embora tenha sido exonerado em abril, França não se afastou do cargo e continuou até o mês de agosto atuando como agente político da Prefeitura, inclusive anunciando obras com recursos municipais. O documento tem como base notícias publicadas no jornal Tribuna de Petrópolis e uma denúncia apresentada ao Ministério Público Eleitoral no dia 16 de agosto, que contém uma gravação de uma conversa de Léo França com moradores. A gente vai colocar inclusive a imagem em relação a esse documento e essa denúncia. De acordo com a denúncia do MPE, a gravação foi feita no dia 8 de agosto, quando o candidato a vereador esteve com a secretária de obras, Virna Giacomo, na Vila Luiz Carlos Soares, no Morém, anunciando que faria obras de asfaltamento com recursos da prefeitura. Em um trecho da gravação, uma pessoa pergunta a Léo França o seguinte: se ele está fazendo pré-campanha durante a visita, e ele responde, inclusive está na tela para você essa questão. Não, estou vindo aqui para dar suporte a ela, fecha aspas. Léo França assumiu a CONDEP no dia 18 de dezembro de 2021, com a posse do prefeito Rubens Bom Tempo. Ficou no cargo até agosto de 2022, quando saiu para assumir a vaga de suplente na Câmara dos Vereadores. Em outubro do ano passado, retornou à presidência da CONDEP, onde permaneceu até abril desse ano, após a exoneração, também para concorrer à vaga no Legislativo pelo PSB. Ao Correio, a assessoria do candidato ressaltou que a gravação foi clandestina, destoada da realidade e fora de contexto. O candidato Léo França teve o afastamento de fato e de direito da administração pública dentro do prazo legal. Eles ainda afirmam o seguinte, abre aspas, é importante destacar que se trata de uma perseguição política promovida por um cabo eleitoral de um vereador de oposição. O candidato está à disposição do Ministério Público Eleitoral para todo e qualquer esclarecimento, fecha aspas, foi o que citou a nota da assessoria do candidato Léo França. A gente vai continuar acompanhando esse caso e também trazendo as atualizações no nosso quadro Correio Político. A gente muda de assunto e volta a falar sobre transporte aqui em Petrópolis, porque, como você sabe, ontem foi uma grande preocupação em relação ao retorno da empresa Petroita
as linhas que são hoje operadas pela Cidade Real, no Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. O relatório do Comutran, veja só, apontou 19 quebras dos ônibus da Petroita somente na última quinta-feira, entre elas essas que você vê na tela nesse momento, referentes ao ônibus que perdeu o freio lá na localidade do Independência e que deixou aí 5 pessoas feridas. A gente trouxe essa informação também ao vivo aqui no Correio Petropolitano Debate, mas mostra de fato a necessidade de uma atualização, de uma medida de fato que vá mudar a vida da população petropolitana, até porque viver com essas condições aí não é nada fácil. Foram 19 quebras somente na última quinta-feira. E detalhe, o Comutran também atualizou a lista referente às quebras dessa sexta-feira. A atualização é de meio-dia e 13, ou seja, acabou de ser divulgada. Foram 8 quebras já da linha Petroita nessa sexta-feira. Entre esses ônibus estão, por exemplo, o carro 2030, que ontem também quebrou. Hoje, mais especificamente, ele faz a linha 437, ou fazia, no caso, né, a linha 437. E ontem esse mesmo ônibus também quebrou aqui em Petrópolis. E a gente sempre ressalta aqui a necessidade de uma medida, de fato, para garantir esse problema. Esse ônibus que a gente citou agora, o 2030, mais especificamente, ontem ele também fazia a linha 437. E aí a minha pergunta é, o coletivo está rodando, dá problema, vai para a garagem ou vem um mecânico, resolve, coloca para rodar, dá problema de novo. Por que o ônibus continua operando? Por que a linha continua com o mesmo coletivo que dá problema? Afinal, não tem outros coletivos para trocar? Porque se não tem outros, mais uma vez a prefeitura já deveria ter tomado uma medida. E aí, quando o prefeito Rubens Montempo vai nessa semana lá no terminal do centro da cidade e fala fora Petroita, isso não é nada mais, nada menos do que propaganda política. E o porquê? Eu vou explicar isso para você e trazer um contexto como um todo. O que acontece é o seguinte: a Petroita, a gente sabe, tem o contrato até o ano que vem, assim como tinha também a Cascatinha. Mas da Cascatinha foi decretada a caducidade por conta dos problemas que estavam acontecendo, assumiu a cidade das Hortênsias e Turpe de uma forma temporária essas linhas. Assim a gente espera, né? Porque falta a publicação do edital. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte: em 2015, lá atrás, quando deveria ter sido realizada uma nova licitação para assumir as linhas da Petroita e da Cascatinha, o que não aconteceu, o prefeito era Rubens Montempo. Era a atual administração que também estava lá atrás. E por que renovou? E aí, o que acontece? A prefeitura, em meio a todo esse caos, porque acabou estourando na mão do próprio Rubens Montempo, chega próximo do período eleitoral, faz o quê? Não, vamos para as ruas. Faltam poucos dias aí para as eleições. Vamos para as ruas. E aí, fora Petroita, eles estão desrespeitando a população e de fato estão. Mas a prefeitura foi inerte durante toda a gestão em relação ao transporte. Por que aí você vai me perguntar, mas Richard, por que disso? Primeiro, porque lá atrás não fez a licitação, que deveria ser feita, o que garante um melhor preço para a prefeitura, o que garante um melhor preço na passagem para a população, o que garante a renovação dos ônibus e qualidade no transporte. Não foi isso que aconteceu. Em segundo caso, a prefeitura faz esse jogo político, o prefeito faz esse jogo político, querendo justificar que agora está contra a Petroita, que vai adotar todas as medidas. A própria nota oficial da Prefeitura de Petrópolis diz que nos últimos 3 anos foram mais de 1.500 quebras dos ônibus. Mais de não sei quantas infrações. E por que então que desde o início, quando viu todo esse problema, não fez nada?
Por que já não preparou o edital para realizar a licitação? Por que não colocou pessoas com capacidade para gerir a CPTrans, que é a responsável pela fiscalização e também pelas licitações, para de fato mudar o transporte em Petrópolis? É muito simples. E aí chega agora a dias da eleição, quer tentar enganar a população afirmando que se preocupa. Se preocupasse de fato, faria a licitação, faria o edital da forma adequada, porque nem o da Cascatinha saiu, porque tinha irregularidade. Então você, petropolitano, muita atenção, porque nem tudo que está na rua, nem tudo que está se falando na rua é 100% verídico. É muito fácil chegar agora e querer dizer que não, a Petroita vai sair, que a Petroita está enganando a população. O fato é, se tivesse preocupação com a população e com o transporte público da cidade, já teria adotado medidas muito antes do período eleitoral. Então, você, petropolitano, guarde isso na mente, porque a gente sabe que é mais uma das estratégias para angariar votos. O que aconteceu também lá atrás, em 2012, quando o vice-prefeito, também era prefeito da cidade, estava se candidatando à reeleição, e aí eram as empresas na época Autobus e Petrópolis, que também estavam num caos, ônibus péssimos, quebrando todo momento, dívidas também com os trabalhadores, muito similar ao que a gente tem hoje com a Petroita. E aí, naquele período, em 2012, quando estava chegando próximo das eleições, fizeram a intervenção. O trabalho é para ser para a população e não para ganhar voto. A gente espera que a população se lembre disso também na hora de votar. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco. Tem previsão do tempo para esse fim de semana e outras informações sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai a Brasília conversar com o nosso repórter Rodolfo Lago, até porque a gente vai falar hoje sobre um tema em relação às eleições municipais em São Paulo. A gente vai falar principalmente sobre questões relacionadas a Pablo Marçal, um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, e que tem apresentado um crescimento aí significativo em relação a outros candidatos também. O Rodolfo Lago vai trazer uma análise justamente sobre essa campanha e motivos e consequências também em relação a esse tema. Rodolfo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. A gente vê aí uma campanha, principalmente também pelas redes sociais, e um crescimento aí na porcentagem nas últimas pesquisas. Vale lembrar, Pablo Marçal também tem envolvimento aí, ou pelo menos o carinho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e tem utilizado também desse carinho, digamos assim, para angariar votos, né, Rodolfo? Pois é, Richard, boa tarde aí a você, boa tarde aí a todos aí os nossos telespectadores. Pois é, o Pablo Marçal, esse crescimento do Pablo Marçal é um fenômeno interessante, que vale bem a gente prestar atenção e avaliar. Porque, de certa forma, parece, Richard, um bolsonarismo descolado do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque lá em São Paulo, o Bolsonaro apoia oficialmente, né, dá apoio ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Mas os bolsonaristas parece que não conseguem enxergar muito em Ricardo Nunes as características desse bolsonarismo. Acham que há aí uma certa timidez do prefeito em embarcar, perdão, de vez nessa seara bolsonarista. E aí, então, correram para o Pablo Marçal, para o coach Pablo Marçal, que não é apoiado pelo Bolsonaro, mas que parece ter características mais parecidas no modo de fazer política com o ex-presidente Bolsonaro. Então, ele cresceu. 3 pesquisas divulgadas essa semana, todas 3, apontam para esse crescimento, embora tenha uma disparidade ali com relação às posições dos candidatos, mas todas as 3 apontam o crescimento dele, e apontam o crescimento dele justamente retirando votos que antes estavam com o Ricardo Nunes. A mais impressionante das 3, a pesquisa do Datafolha, que foi divulgada ontem, que já mostra o Pablo Marçal à frente do Ricardo Nunes, embora haja um empate técnico entre os 3 primeiros na pesquisa do Datafolha. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, é quem lidera com 23% das intenções de voto, mas o Pablo Marçal vem em segundo com 21%, e o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, em terceiro com 19%. Então, é um crescimento muito grande, muito alto, porque em rodadas anteriores da pesquisa, o Pablo Marçal, ele empatava no pelotão de baixo com o apresentador José Luiz da Atena e com a deputada federal Tabata Amaral do PSB. Agora, ele descolou desse pelotão de baixo e colou no pelotão de cima, Richard. E Rodolfo, tendo justamente essa análise que a gente tem acompanhado aí, um crescimento até que expressivo, passando então, inclusive até o Ricardo Nunes, já dá para ver um pouco do que pode ser então o segundo turno, a Prefeitura
de São Paulo ou ainda é necessário aguardar mais um pouco? A gente sabe que faltam aí mais de 30 dias ainda para a eleição. No entanto, é uma reta final que justamente vai definir ali já, ou pelo menos demonstra o que pode ser o segundo turno. Pois é, acho que tem coisas aí que a gente ainda vai precisar observar, inclusive com relação a esse crescimento do Pablo Marçal, né? Se ele realmente se sustenta daqui até a eleição, e tem ainda outros problemas, né? Tentativas até de torná-lo inelegível por conta de coisas que ele publicou, fake news, enfim, ainda várias coisas aí para observar. Mas as simulações de segundo turno que o Datafolha faz, o Pablo Marçal indo para o segundo turno perderia ali tanto para o Boulos quanto para o Ricardo Nunes, mas numa margem muito apertada. Então, realmente é um fenômeno, é um crescimento grande que a gente vai ter que acompanhar. E aí eu aproveito, se você me permite, Richard, para fazer aqui uma propaganda do nosso jornal, o Correio da Manhã, né, o nosso jornal impresso, porque eu estou preparando para a edição de segunda-feira um quadro pegando as últimas pesquisas, as pesquisas mais recentes em todas as capitais do país. Vou atualizar esse quadro, eu já tenho feito isso algumas vezes, saíram pesquisas novas, a gente vai atualizar para ver então como é que está a situação nacional aí. Perfeitamente, Rodolfo. Então já vou fazer o seguinte, vou aproveitar e, se você me permite também, a gente faz uma edição especial na próxima segunda-feira falando somente sobre essas pesquisas e trazendo esses dados e atualizações. Você topa a ideia? Claro, topo com o maior prazer. Maravilha, então, Rodolfo. A gente traz então também na próxima segunda-feira, você que está em casa aí nos acompanhando ao vivo, já fique também aí antenado, não perca a nossa programação, porque segunda-feira a gente vai ter uma edição especial aqui com a participação do nosso repórter Rodolfo Lago em Brasília, trazendo todas as atualizações em relação às pesquisas eleitorais para as eleições municipais desse ano. Rodolfo, muito obrigado mais uma vez pela participação e segunda-feira a gente está de volta. Obrigado, então. Até segunda, então, e um bom fim de semana aí para você e para todos. Rodolfo Lago conversando com a gente ao vivo de Brasília. O Detran RJ vai oferecer o serviço de vistoria itinerante de veículos nos municípios de São Fidélis, Areal, Iguaba Grande, Sapucaia e Italva durante o mês de setembro. A vistoria itinerante leva os serviços do Detran RJ a cidades que não possuem posto de vistoria ou que estão com postos de vistoria fechados, proporcionando mais comodidade aos moradores, ao evitar que tenham que se deslocar para cidades vizinhas. Em São Fidélis, no Norte Fluminense, a ação vai acontecer no dia 3 de setembro, de 8 da manhã até as 2h30 da tarde, na rua Voluntários da Pátria, número 284, no centro, em frente à Secretaria de Transporte. Já em Areal, região Centro-Sul Fluminense, vizinha aqui de Petrópolis, a vistoria vai ocorrer no dia 5 de setembro, de 10 da manhã até as 2h30 da tarde, no antigo DENER, que fica próximo à ponte de cimento na estrada União Indústria, no quilômetro 36. Já em Iguaba Grande, na região dos Lagos, a ação está marcada para o dia 10 de setembro, também de 10 da manhã até as 2h30 da tarde, na rua Capitão Jorge Soares, na estação e no estacionamento da Secretaria de Saúde. E em Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense, a vistoria itinerante vai ser realizada no dia 12, de 10 da manhã também até as 2h30 da tarde, na estação ferroviária que fica na rua Marechal Floriano, número 182, no centro. Em Italva, no Noroeste Fluminense, a vistoria será realizada no dia 17 de setembro, de 8 da manhã até as 2h30 da tarde, no galpão da Iterge, que fica na rua Artides Gonçalves de Souza, sem número, no bairro de São Caetano. São oferecidos os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa e inclusão de alienação, mudança de cor, de endereço, além de retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para o Mercosul, entre outros serviços. Para realizar o atendimento é necessário agendar o atendimento pelo site do Detran em www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento
nos telefones DDD 21 3460 4040 ou com final 41 ou com final 42. As vagas já estão disponíveis e o usuário precisa ter pago o Duda correspondente ao serviço desejado. O boleto pode ser obtido no site do Bradesco. Diante dessa informação, a gente vai trazer para você agora então a previsão do tempo para o fim de semana. Afinal, tem evento aqui na cidade, meia maratona e é claro, a gente vai saber tudo isso a partir de agora. Vamos à previsão do tempo, então, porque o Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta de onda de calor aqui para a região de cobertura da TV Correio da Manhã. Esse alerta ele permanece até as 11h59 dessa sexta-feira. Além disso, há um outro alerta referente, então, à baixa umidade relativa do ar e que pode variar entre 12% e 20%. Esse alerta ele já chega então em torno de finalizar, ainda também nessa sexta-feira, mas às 6 horas da noite. Diante disso, você já vê aí no nosso telão a previsão do tempo para esse fim de semana. A gente começa com Nova Friburgo no alto do seu televisor e esse sábado não há previsão de chuva para Nova Friburgo. O dia vai ser de céu entre nuvens na parte da manhã e também na tarde. E as temperaturas vão variar, então, entre mínima de 14 e máxima de 29 graus. No domingo, uma queda acentuada nas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuva tanto em Nova Friburgo quanto nas outras cidades da nossa região, viu? Agora, a previsão de chuva também para Teresópolis. A gente começa com sábado, o dia vai ser de nuvens no céu na parte da manhã e também na parte da tarde. As temperaturas variam entre mínima também de 14 e máxima de 29. No domingo também queda acentuada nas temperaturas e também possibilidade de chuva. Além disso, no sábado, Petrópolis amanhece com muitas nuvens no céu e também com previsão de chuva já para o período da tarde deste sábado aqui na cidade imperial. As temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 31 graus, viu? Ainda vai fazer bastante calor aqui na cidade, muito por conta também dessa onda de calor que a gente citou no início da previsão. Mas para o domingo, atenção petropolitano, mínima de 11 e máxima de 23 graus. O dia será nublado com chuvas e trovoadas isoladas. Em Paraíba do Sul, o sábado será de alta nas temperaturas, ventos fracos e não há possibilidade de chuva no município. Mínima de 18 e máxima de 34 graus são o que deve registrar aí as temperaturas nos termômetros. No entanto, no domingo, trovoadas isoladas e chuva devem ser também registradas na região sul paraibana. Por fim, já em Três Rios, o sábado será de muitas nuvens no céu e temperaturas elevadas, que devem variar entre mínima de 19 e máxima de 35 graus para este sábado. Já no domingo, possibilidade de chuva, mínima de 16, máxima de 28 graus. Impressionante a gente ver como de fato vai acontecer uma queda drástica na temperatura. Atenção principalmente aos alérgicos aí. Também, como a gente citou aqui, o alerta de baixa umidade, a hidratação se faz fundamental nesse período. O Correio Petropolitano Debate finaliza assim a previsão para o fim de semana. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, a gente vai trazer para você uma conversa com uma advogada especialista e vai conversar com a gente sobre assédio eleitoral. Vamos entender o que isso significa, as consequências e como denunciar. Não saia daí, intervalo é rápido, a gente volta já já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Ensinar
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico.
Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Como foi comentado no início aqui do programa, vamos abordar o assédio eleitoral. Para isso, nós vamos conversar com a Natália Guazelli, ela que é advogada, especialista em direito empresarial e já está aqui no nosso telão para trazer todas as informações, esclarecer as dúvidas em relação a esse tema. Afinal, a gente já está aí nos últimos dias de eleição, né, Natália? Uma boa tarde para você, muito obrigado pela sua presença e trazer esse tema e orientações para a população como um todo é fundamental. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É muito importante esse tema e eu agradeço, eu fico muito honrada com esse convite e espero trazer maiores esclarecimentos para todos. Perfeitamente, Natália. Vamos começar então. Acho que é importante primeiro a gente explicar para a população o que é o assédio eleitoral. O assédio eleitoral, ele se caracteriza, né? Ele é definido como um ato de ação, uma omissão, uma ameaça, uma coação ou uma humilhação ou até mesmo um constrangimento por parte do empregador em relação ao empregado dentro do ambiente de trabalho ou em condições de trabalho para estimulá-lo, incentivá-lo ou até mesmo manipular o voto dele para que vote ou deixe de votar em determinado candidato ou partido político. E quando a gente fala então justamente sobre esse assédio, a gente tem aí N possibilidades disso acontecer. Você poderia citar para a gente justamente situações, por exemplo, que podem acontecer ali no dia a dia e que podem ser configuradas, por exemplo, como assédio eleitoral? Claro, existe de fato uma multiplicidade de opções, né, ali para situações que caracterizem o assédio eleitoral, e as mais comuns elas são reuniões feitas com os funcionários, com um tom de ameaça, com um tom de coação. Alguns casos, os empregadores, eles obrigam os seus funcionários a utilizarem roupas ou adornos ou camisetas com cores alusivas ao partido ou candidato que esse empregador apoia. Existem também algumas situações em que é utilizado e-mail corporativo, são encaminhadas newsletter através do e-mail corporativo para incentivar ou estimular o voto para algum determinado candidato. Nós tivemos também algumas denúncias relacionadas a grupos de WhatsApp dentro do contexto da empresa em que é utilizado para fazer a promoção de candidatos. Então, de fato, hoje é muito pulverizada a forma de coação e da prática do assédio eleitoral. Inclusive, nas últimas eleições,
nós tivemos aí um aumento em relação ao ano de 2018 para 2022 de 12 vezes o número de denúncias em relação ao ano anterior. Então, é de fato uma prática aí que está sendo pulverizada e de uma forma muito diversa. Perfeitamente, e mostra aí também, então, a necessidade do trabalhador, enfim, do empregado ali como um todo, ficar atento justamente a essas questões. E aí, Natália, quando a gente entra num tema como esse, acredito eu que possa surgir, por exemplo, ali do próprio funcionário um receio de fazer essa denúncia, justamente porque vai acontecer, vem em alguns casos, de algum gestor, de algum superior, do próprio dono, às vezes do local onde aquela pessoa trabalha. E aí, diante disso, como denunciar? É importante juntar provas disso. A pessoa, às vezes, fica com medo de ter ali um emprego, por exemplo, de ser demitida, né? Perder o emprego por conta disso. Nesses casos, caberia, por exemplo, recurso também na justiça? Sim, inclusive as autoridades têm feito campanhas no sentido de facilitar esse caminho de denúncia. As denúncias elas podem ser realizadas dentro do ambiente corporativo. Algumas empresas contam com canais de denúncias e ela é sigilosa, essa informação tem que ser tratada de uma forma adequada. E também é possível que essa denúncia seja direcionada diretamente para a Justiça Eleitoral através dos sites dos TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho da região onde a pessoa está, e também pode ser direcionada para o Ministério Público Eleitoral ou direto na Justiça Eleitoral. Essas denúncias são feitas de forma simples, via site ou aplicativo, a pessoa pode usar o próprio celular para fazer denúncia, e é muito importante que essas denúncias elas estejam embasadas, e, se possível, com prova documental, como nós chamamos no direito. Então, é interessante que a pessoa tenha o maior número de informações possíveis, como data, horário, local, o contexto em que essa possível prática de assédio eleitoral ocorreu, e, inclusive, vídeos, gravações. Nós tivemos alguns casos recentes em que a empresa foi condenada em virtude de vídeo em que um dos administradores, sócios, foi gravado fazendo falas, né, emitindo falas que induziam os seus funcionários a votar ou não num determinado candidato. Então, todos esses meios podem ser utilizados como forma de embasar essas denúncias. Em alguns casos, essas denúncias elas podem virar uma ação civil pública, em que essa empresa ou até mesmo o sócio vai ser punido. E lembrando, o assédio eleitoral ele é crime, existe uma previsão legal em que a pessoa que pratica esse crime ela é punida. E dentro do ambiente corporativo não seria diferente, ela também pode ser punida, aí respondendo a sua outra pergunta, com uma ação judicial. Nesse caso, o empregado ele pode pleitear diversas verbas, dentre elas, dependendo da gravidade da situação do assédio, ele pode inclusive pedir a rescisão do contrato de trabalho. E aí, nesse caso, o empregador vai ter algumas sanções ali em relação às verbas, e também, se ficar caracterizado, pode haver a punição em relação a uma indenização por danos morais individuais e, em alguns casos, até mesmo dano moral coletivo, se essa situação ocorreu em relação a mais funcionários. Perfeitamente. Natália, ainda abordando essa questão, a pessoa que passa por esse assédio faz uma denúncia, sendo constatado de fato esse crime, quais podem ser aí as penalidades para essa pessoa que cometeu o assédio? O direito ele é sempre casuístico, né? Então nós vamos falar de uma forma generalista, porque de fato precisa avaliar caso a caso. Essas penalidades no âmbito criminal, elas podem ser de multa, de suspensão dos direitos de voto, e inclusive essa pessoa, dependendo da gravidade, pode ser presa. No ambiente eleitoral, dentro da justiça, no ambiente corporativo, na Justiça do Trabalho, as punições também podem ser de multa, pode ser de rescisão do contrato de trabalho, pode ser de condenação, e de repente, se tiver ali um prejuízo material que esse funcionário amargou em virtude do assédio eleitoral, ele também pode ser ressarcido nesse prejuízo.
E em relação a essas questões ainda, em relação a esse assédio eleitoral como um todo, vale ressaltar, o assédio eleitoral ele não necessariamente acontece só por um superior. Se porventura isso acontece com um colega de trabalho que exerce a mesma função, também pode ser caracterizado como assédio eleitoral, Natália? Na maioria dos casos, para que fique caracterizado esse assédio eleitoral, ele ocorre numa circunstância de superioridade hierárquica. Então, pode ser um sócio, um gestor, um supervisor, que de certa maneira se coloca ali como uma ameaça, né, como uma coação para o funcionário. Quando é entre pares, ou seja, pessoas do mesmo nível hierárquico, a empresa precisa apurar melhor os fatos. E aí, se ficar caracterizada qualquer conduta inapropriada, a empresa tem a responsabilidade de tomar as medidas. Pode ser uma advertência ou de repente, a depender da gravidade, até uma demissão por justa causa. Mas ele se caracteriza geralmente em casos em que há superioridade hierárquica. Perfeitamente. Natália, a gente sabe, como você comentou, né, a justiça vai avaliar cada caso de acordo com o que aconteceu, a gravidade dele, mas, por exemplo, você citou justamente essa questão de que, na maioria dos casos, é um supervisor, um coordenador, o próprio gerente, o dono da empresa que realiza essa influência, digamos assim, para os colaboradores da empresa. Se, porventura, acontece, por exemplo, entre as pessoas que exercem a mesma função, mas a empresa não toma nenhuma atitude, ela também pode ser penalizada nesse caso? Para assédio eleitoral, eu entendo aqui que não tem uma brecha ali de defesa para a empresa. Ela pode ser penalizada por outros contextos dentro do direito do trabalho. Agora, especificamente em relação ao assédio eleitoral, precisaria ter um elemento muito evidente de que essa pessoa foi efetivamente coagida e que essa omissão por parte do empregador, ela implicou numa violação ali ao direito da liberdade de voto do funcionário. Agora, é importante nós termos um elemento importante, nós vivemos no Estado democrático de direito. O debate eleitoral, ele não só é saudável, como ele deveria ser comum. O que não podemos fazer é, dentro dessa discussão eleitoral, ser impositivos, coagir, ameaçar. Então, vamos supor, num contexto ali do ambiente de trabalho, os funcionários têm candidatos opostos. Nós vivemos num mundo polarizado, né? Inclusive politicamente polarizado. Essa divergência de opiniões, por si só, não caracterizaria assédio eleitoral. Agora, se houver uma gravidade, uma situação ali que deixa a situação mais grave, aí sim pode ser questionada a questão do assédio eleitoral. Perfeitamente. Inclusive, para você que está nos acompanhando, o Ministério Público do Trabalho lançou campanha também contra o assédio moral. É importante a gente salientar também, né, Natália, para quem está nos acompanhando, buscar essas informações, né, o conhecimento, até mesmo esse bate-papo que a gente faz aqui, para entender de fato, porque em alguns casos a vivência, o dia a dia ali, as pessoas às vezes não notam que estão passando por esse tipo de situação, né? Exato, e eu costumo sempre dizer que essa questão do assédio eleitoral, ela não é uma novidade no nosso país. Nós temos aí registros muito antigos do famoso voto de cabresto. Então, essa é uma prática que vem de uma longa data. O que eu entendo que é diferente hoje é que as pessoas têm um acesso à informação. A internet, ela trouxe uma diversidade de fontes de informação. Então, naturalmente, as pessoas passam a conhecer mais os seus direitos e com essas campanhas que estão sendo feitas de 2018 para cá, as pessoas conseguem identificar com mais clareza quais são os atos que, de fato, implicam um assédio eleitoral. E aí, se for o caso, fazer a efetiva denúncia e buscar as autoridades competentes. Pegando o gancho no que a Natália comentou agora, a gente traz a informação para você relacionada a essas eleições, por exemplo, e a fala logo no início da Natália. Em 2022, para você que está em casa ter uma ideia, foram 3.500 denúncias relacionadas ao assédio eleitoral, um aumento de 1.600% quando comparado às eleições, por exemplo, de 2018. E somente nesse ano já foram 90 denúncias encaminhadas por conta do assédio
eleitoral. Natália, alguma outra informação importante que talvez nós não tenhamos comentado que você gostaria de ressaltar? Eu gostaria de dizer que as empresas, elas têm uma função social e elas podem também atuar de uma forma preventiva, levando essa discussão para dentro do ambiente de trabalho, mas de uma forma saudável, de uma forma que comunica aos funcionários que o debate, sim, ele é possível, ele é saudável, mas desde que feito de uma forma a respeitar a liberdade de voto de cada funcionário, inclusive de cada empresário. Ou seja, manifestar as suas intenções políticas por si só não caracteriza um assédio eleitoral. Mas a gente precisa também modular para que não haja um excesso por parte de ninguém, nem dos funcionários, nem dos colaboradores. Perfeitamente, ou seja, uma linha muito tênue entre o assédio e, de fato, expor a sua opinião. Importante a população ficar atenta. Natália, queria agradecer a sua presença aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate, trazendo essas explicações e orientações para a população. Afinal, estamos aí a poucos dias das eleições. Eu agradeço, Richard, e desejo um bom final de semana a todos. Natália conversando com a gente, ela que é advogada especialista então em direito empresarial, trabalhista e trazendo todas as informações aqui em relação ao assédio eleitoral. Assim, a gente termina a edição dessa sexta-feira do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique atento a tudo isso que a gente trouxe aqui e, obviamente, compartilhe com familiares, amigos e colegas de trabalho também. E, é claro, em casos de assédio eleitoral, não deixe de realizar a denúncia. A gente volta amanhã e, é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você, uma boa sexta-feira e até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.